Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre uma fala do Bolsonaro sobre o programa Mais Médicos. Normalmente demora um tempo para preparar esses vídeos, né, porque eu separo referências bibliográficas. A ideia é trazer um material do meio acadêmico, publicado em revistas científicas, livros, enfim. Mas, devido a essa fala do Bolsonaro, eu resolvi fazer esse vídeo, né, hoje mesmo. O Bolsonaro falou sobre o programa Mais Médicos. Hoje em dia vivemos tempos difíceis, né, em que você fala de um programa do PT. Esse programa tem que ser ruim, tem que ter uma série de programas, não tem que servir para nada, né? Então, programas Mais Médicos, Bolsa Família, ProUni, enfim, né? Minha Casa Minha Vida, todos têm que ser péssimos, né? Então, foi nesse sentido a fala do Bolsonaro. Ele cometeu alguns erros na fala dele. Eu gostaria de comentar essa fala do nosso deputado presidenciável Jair Bolsonaro, né? Apontar algumas falhas aí. Então, vamos lá. O Bolsonaro falou o seguinte: ele falou de forma categórica que queria expulsar com o Revalida os cubanos do Brasil, referindo ao programa, como eu falei, Mais Médicos, né? Então ele disse, abre aspas, qualquer estrangeiro vindo trabalhar aqui na área de medicina tem que aplicar o Revalida. Construção dele aqui, né? Se você for para qualquer país do mundo também. Nós não podemos botar gente de Cuba aqui sem o mínimo de comprovação de que eles realmente saibam o exercício da profissão. Bom, então o que dá a entender essa fala aqui do Bolsonaro? Que chega qualquer um aqui de Cuba com uma formação precária, enfim, né? Em que em outros lugares do mundo é exigida essa revalidação, né? Como ele falou, se você for para qualquer lugar do mundo, para qualquer país do mundo também. Enfim, vamos comentar esses dois pontos. Primeiro, a formação dos médicos, né, do Mais Médicos. E segundo, essa questão do Revalida. Não vou falar profundamente sobre o programa Mais Médicos, senão esse vídeo ficaria muito longo. Mais pra frente eu vou falar. Eu sei que nos comentários talvez aí haja aquela chuva de bobagens, né, do tipo, os médicos são escravos, ou coisa do tipo, né. Eu vou falar sobre a questão salarial e tudo mais para frente. Hoje eu queria comentar só esses dois pontos. Então, primeiro eu queria me ater a um artigo publicado na revista Interface Comunicação, Saúde e Educação, o artigo de um coletivo de autores, são 8 autores, entre eles Felipe Proenço de Oliveira, né, médico, mestre doutorando em saúde coletiva, enfim, né. Eles analisam o programa Mais Médicos. O artigo se chama Mais Médicos, um programa brasileiro em uma perspectiva internacional. Então vão olhar Mais Médicos em outros países, Austrália, Estados Unidos e no Brasil. Então eu queria chamar a atenção para isso. Primeiro, falar do Bolsonaro, né, exigir a revalidação em outros países. Bobagem. Canadá não exige, Portugal não existe, Austrália não existe, enfim, em outros países recebe médicos estrangeiros. Há uma necessidade muito grande, áreas são carentes, né? Nesses países que eu citei, né? Austrália, Portugal, enfim, que trazem médicos estrangeiros, inclusive cubanos. No caso de Portugal, Portugal recebe médicos cubanos desde 2009, vale lembrar que o Mais Médicos foi instituído pelo PT em 2013, Portugal já recebia, não foi uma ideia criada do nada do PT, já existia essa experiência em outros países, bem sucedida. Começou lá em Portugal com 52 médicos cubanos, esse número caiu para 18, depois subiu para 109, hoje em dia tem 87 médicos cubanos trabalhando em Portugal, assim como em outros países de outros continentes, enfim, né? Então, essa questão de revalidação não é exigida. E por que não é exigida? Tem certas formas de avaliação, né? Esse programa não é à toa, não traz qualquer um para exercer medicina, né? Então, eu vou falar da avaliação, no artigo que eu citei aqui, né? Mediante o esforço conjunto entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para que possam iniciar suas atividades no Brasil, médicos estrangeiros passam por 4 semanas de treinamento intensivo oferecido pelas universidades brasileiras, que aborda, né, esse treinamento aborda linguagem clínica, protocolos assistenciais nacionais, o SUS, enfim, né, os médicos aprovados recebem um registro provisório para exercício da medicina chamado Registro Único do Ministério da Saúde. Além disso, né, os médicos que participam do programa devem dedicar 32 horas de suas atividades clínicas e 8 horas para estudos teóricos, sendo posteriormente submetidos às avaliações. Enfim, eu não vou me alongar muito nisso, depois quem quiser pode ler a referência que eu deixei aqui. Então tá, esse primeiro ponto, não é qualquer um, né? Outros países passam pelo mesmo processo, têm as suas formas de avaliação. E um dado interessante, o Bolsonaro falou que vai expulsar os médicos cubanos do Brasil com Revalida. Eu acho que o Bolsonaro não conhece muito bem o Revalida, não. Ele vai expulsar cubanos com Revalida? Ele vai expulsar brasileiros com Revalida. Por que eu estou falando disso? Reportagem do G1 de 1º de março de 2018. Quase metade, esse é o título da reportagem, quase metade dos médicos formados no exterior foram reprovados em ao menos uma das 6 edições do Revalida.
Veja bem, o Revalida ele é feito, por exemplo, o cara é brasileiro, vai para outro país, faz a faculdade de medicina e tenta prestar o Revalida, né? E o que acontece? Não é aprovado. Olha só, a taxa média de aprovação em cada ano no Revalida é de 21,4%. A taxa média do Revalida por ano é 21,4%. O Brasil tem em média 20,7% de aprovações por edição. As aprovações do Brasil estão abaixo da média do Revalida. E os cubanos? Cuba tem uma taxa média de 28,8% de aprovação por edição no Revalida. Ou seja, o Bolsonaro quer expulsar cubanos com o Revalida, ele vai expulsar brasileiros com o Revalida. Muito mais brasileiros do que cubanos. Então, primeiro, bobagem dizer que os países não fazem, que o Brasil não aplica Revalida, não revalida o diploma desses médicos e os países de qualquer lugar do mundo revalida, não é verdade. Segundo, não é qualquer qualificação que esses médicos têm. E terceiro, vai expulsar cubanos? Vai expulsar muito brasileiro com Revalida. Então, Bolsonaro, estuda, se informa antes de falar do programa. Em outro vídeo eu vou ter a oportunidade de desmiuçar mais médicos, o pessoal vai falar um monte de bobagem mais médicos. Vamos estudar. Primeiro vamos estudar, saber o que a gente está falando para depois comentar, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar. Mais detalhes eu vou gravar posteriormente outro vídeo, outro texto. Muito obrigado e até a próxima.